E aí, seus nerds e crentes? Estou compartilhando aqui com vocês um dos episódios do quadro que eu tinha lá no Tá Tirando Podcast, chamado Tirando 5, onde eu conto 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. Espero que você curta e te ajude nos seus estudos bíblicos. Tirando 5, seu top 5 bíblico em formato podcast. Topinhos e topinhas, estamos de volta, tirando 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. E hoje, aproveitando aí o clima de ano novo e tudo mais, o tema é recomeços. Eu sou a Carla Guedes e vem comigo. Bem, galera, hoje nós vamos falar de personagens bíblicos que passaram por momentos chave na vida deles, momentos que realmente fizeram com que eles entrassem num novo tempo, ou por mudança no ambiente, ou porque eles viveram alguma coisa muito intensa na vida deles, literalmente pessoas que zeraram a vida, né? Pessoas que tiveram que começar tudo de novo, ok? Então vamos lá, recomeço número 1, Jacó. Jacó, ele tem uma vida... Ele passou por uma virada muito grande na vida dele, porque, assim, Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, e eles eram muito diferentes entre si. Esaú, ele gostava mais de ficar na rua, ele era um homem, era um caçador, era um cara, né, mais da vida, assim. E Jacó, ele era mais um cara mais caseiro, gostava de ficar ali em casa, ficar dentro da tenda, né? Ficar dentro de casa. Então, e ele passava ali os dias ali com a mãe dele, assistindo MasterChef, assistindo série. Ele era muito apegado à mãe dele, né? A Rebeca. E aí teve um momento, assim, que Jacó, por ele ser o irmão mais novo, por mais que ele fosse gêmeo, ele nasceu depois. Mas já havia uma bênção sobre a vida dele. E ele achava que ele tinha que ajudar Deus, sei lá, de alguma forma, não sei. E ele até comprou lá o direito de primogenitura do irmão dele, ele deu uma enganada ali no irmão dele. O irmão dele também meio que não estava ligando, né, para essa bênção, assim. Ele não era bem a cara dele, assim. E aí ele até enganou o pai também. Ele se passou por como Isaac gostava mais de Esaú, e de fato Esaú, ele era o irmão mais velho, tinha o direito de primogenitura. Na hora da bênção, Jacó se passou por Esaú e ficou com a bênção para ele, né? Ele passou na frente, e é muito engraçado que quando Esaú ficou sabendo, Esaú falou assim: ah, pai, me abençoa também. Já abençoou ele, desfaz a bênção e me abençoa. Mas Isaac, ele tinha uma noção muito forte do que era essa bênção, né? Era uma coisa muito importante. Então aí você já vê nesses pontos o quanto que Esaú, ele não ligava muito para essa história de bênção, né? Tanto que ele casou com as mulheres lá da terra, casou com mulheres ali da própria região dele, porque ele não tinha esse apreço pela bênção. E ficou por isso mesmo, assim. Mas Esaú ficou tão bravo que ele prometeu que ia matar Jacó. E a partir desse momento, Jacó, ele ficou com um medo muito grande. Ele falou: eu não posso ficar muito perto do meu irmão, não. E aí, nesse momento, Isaac acaba enviando ele para buscar uma esposa para ele. Muitas pessoas falam que ele saiu fugido. Não, ele pode ter saído com medo, mas ele não fugiu, porque ele foi debaixo do envio do pai dele para buscar uma esposa. Por quê? Porque já era costume de Abraão, de Isaac, buscar uma esposa dentro da família. Até voltando um pouco na história, se você olhar Abraão, o que aconteceu? O pai de Abraão morava em Ur, que era mais ali no Oriente, e eles viajaram até Arã, que é mais ou menos ali na Síria. E ali na Síria, Tera, né, que era o pai de Abraão, formou família, eles constituíram família naquela região. E foi ali que Abraão recebeu o chamado e ele desceu para Canaã, ao sul. Então, quando Abraão
Ele já era casado quando ele saiu de lá, e quando ele foi para fazer com que Isaac casasse, ele pediu para um servo dele ir lá para Arã, né, na região ali da Síria, buscar uma esposa para ele. Foi lá que ele conheceu Rebeca, trouxe Rebeca e casou com Isaac. Então, é a mesma coisa. Jacó, ele foi para a mesma região dali da família de Abraão para poder buscar uma esposa para ele. E aí ele foi. E esse foi o ponto de virada na vida de Jacó. Porque ele saiu ali da tenda, ali da mãe dele, do rabo da saia da mãe dele, digamos assim, numa condição de sem nada, ele saiu com quase nada, e ainda com medo, né? Com um medo muito grande de morte ali do irmão dele. No meio do caminho ele orou ao Senhor, ele pediu a bênção, Deus confirmou a bênção sobre a vida dele, e ali ele partiu para casa lá dos parentes dele, e foi lá que ele encontrou Labão. E foi aí que ele passou a ter uma virada na vida dele, porque ali ele se apaixonou por Raquel. Então ele teve que sair de uma vida pacata para uma vida de trabalho. E Jacó era um cara muito trabalhador, ele trabalhou muito. Ele não herdou a riqueza de Jacó, ele não herdou da família dele. Ele conquistou lá na terra de Labão, junto com Labão, sabe? E Labão não era uma pessoa muito confiável, né? Labão, ele mudava o salário dele, fazia de tudo, e mesmo assim Jacó prosperava. E quando ele saiu de lá, ele já tinha 2 esposas, Raquel e Lia, e ele saiu de lá com bastante riquezas. Então a história de Jacó é uma história muito interessante, mostra que ele realmente teve que trabalhar, ele colocou em prática todos aqueles conselhos que a mãe dele deve ter passado para ele, porque era a família da mãe dele. Então ela deve ter dado muitos conselhos para ele, e Raquel e Rebeca era aquela que tirou água do poço para 10 camelos, né? Quando ela foi escolhida para ser esposa de Isaac. Então ela era uma mulher trabalhadora, e ela passou todos esses valores para Jacó, e a gente viu que Jacó realmente era um homem trabalhador. Só para conseguir as esposas ele trabalhou 14 anos, só para casar, né? E também para conquistar um pouco da riqueza dele e tudo mais. Então essa é a história de Jacó. Ela está descrita lá em Gênesis 26, 27, por ali. Então vamos para a nossa próxima história, que é o recomeço número 2, Moisés. Moisés, ele foi criado ali no Egito, ali nos palácios do Egito, próximo a Faraó. Ele foi criado como filho de Faraó mesmo, sabe? Em toda aquela riqueza, em meio de todo aquele glamour, daquelas maquiagens, Séfora, Max e tudo mais que tinha ali no Egito. Mas só que ele já sabia que a origem dele ele era hebreu, ele já conhecia a história dele. E aí dos passeios dele, ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, e ele acabou matando esse egípcio, o que fez com que Faraó procurasse matar Moisés, e ele teve que fugir. Então Moisés, que ele foi criado desde pequeno em toda naquele glamour do Egito, e como filho de Faraó, ele teve que fugir para o deserto, passar a morar no deserto, abrir mão de tudo do passado dele. E isso foi um ponto de virada na vida de Moisés. Ele teve outros, né? Eu só estou pontuando esse. E quando ele foi ali para o deserto, ele estava lá meio que largado lá, com um mindinho. E ele viu umas pastoras por fato de serem mulheres, sendo maltratadas ou serem deixadas de lado por alguns homens. E elas não estavam conseguindo tirar água ali para as ovelhas delas. E ele intercedeu por elas, ajudou elas, tirou a água para as ovelhas delas. E ficou por isso mesmo. E as meninas foram embora e deixaram ele lá, né? Ele super ajudou elas não fizeram nada. E aí, chegando em casa, essas filhas o nome do pai delas era Jetro, elas eram midianitas. E assim, se você olhar na Bíblia, as midianitas eram conhecidas como mulheres muito bonitas, né? Então devia ser umas meninas muito bonitas. E Jetro falou, e elas contaram toda a história a gente estava lá, um egípcio nos ajudou e tudo mais.
E Jetro falou, tá, e o cara, cadê? Ah, ele tá lá. Cara, traz o cara pra cá, pô, o cara ajudou vocês, traz ele pra cá, pra ele almoçar com a gente, jantar aqui com a gente. E foi ali que ele acabou conhecendo ali Jetro, fez uma amizade com o Jetro acabou dando uma das filhas dele, né, a Zípora, para casar com Moisés. E ali ele passou a ser um pastor de ovelhas. Então também um ponto de virada muito grande, você sai de um palácio para ser um pastor ali meio que no deserto. E aí vamos para o nosso recomeço número 3, que é Naamã. Bem, essa história é uma história muito legal. Naamã, a história de Naamã é na época que o reino era dividido, né? Então você teve Davi, Salomão, ali o reino se dividiu. E aí você tinha um reino do norte, que era próximo da Síria, né? Ali da onde tinha as famílias ali de Sara, ali, de Rebeca e tudo mais. E ele era um comandante ali daquela região, da Síria. E ele era um cara muito honrado, sabe? Ele era um herói de guerra, esse Naamã. Só que, ele era leproso. E, cara, eu acho que essa história já meio que poderia parar aqui, porque eu já acho fantástico o fato de um cara que ser leproso e conseguir essa posição que ele conseguiu, sabe? Muito provavelmente, ele sendo leproso, ele falou, eu não tenho o que perder. E isso me faz lembrar uma série que tem na HBO chamada Band of Brothers, que é uma série que retrata ali um grupo na Segunda Guerra. Eu não assisti a série, mas tá na minha lista. Mas teve uma frase que eu vi eles falando lá que eu achei fantástico, que tinha um recruta novo e o cara tava endoidando ali no meio da guerra, com medo de morrer, desesperado, apavorado com tudo que estava acontecendo. E ele chegou para um dos veteranos e falou assim, como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem manter essa sanidade no meio dessa loucura? E o cara respondeu assim para ele, filho, é porque você tem que aceitar que você já está morto. Então, ou seja, a partir do momento que você já decidiu vir para cá, você já teria que ter consciência, eu já morri, né? E cada dia é um extra. Então é mais ou menos, eu acho que isso que Naamã pensou, falou, eu sou leproso mesmo, então eu vou para frente de batalha e já morro logo, morro brigando, morro honrado, morro lutando pelo meu país. E acabou ele sendo tão destemido e que eu acho que acabou ganhando fama e foi realmente um herói de guerra e ele foi honrado por isso. E eu acho que lá na casa dele, ele conseguiu galgar lá as posições dentro do exército, se tornou comandante e tudo mais. E numa dessas guerras, eles traziam muitos despojos, traziam escravos. E um desses escravos que ele trouxe, e trabalhava para ele na casa dele, era uma menina de Israel, uma menina judia. Hebreia, né? Judeu depois. E ela, eu acho que provavelmente servindo ele ali, ela comentou, ele falou, poxa, né? Se você estivesse lá em Israel, lá tem um profeta, né? Ele já poderia ter te curado. E ela falou do profeta que tinha em Israel. E aí ele falou, custa tentar, né? e esse também é outro ponto muito interessante dessa vida de Naamã, porque ele não foi, vou lá para Israel procurar o profeta. Ele foi falar com o rei dele, pedir autorização para o rei dele. Então, isso a gente tem que ter a gente acaba perdendo muito a nossa noção de autoridade, noção de obediência. E esse cara, ele tinha essa noção. Isso é uma coisa interessante de exército, de pessoas que servem, pessoas que são militares. Elas têm essa noção de quem tem autoridade, e noção de obediência, noção de honra. E ele foi pedir autorização ali para o rei da Síria e falou, olha, você sabe que eu sou leproso e tudo mais, e eu fiquei sabendo que tem cura lá em Israel. E o rei da Síria, tudo bem, autorizou ele ir, escreveu uma carta não para o profeta, para o rei de Israel, né, pedindo para que curasse o comandante dele. E aí Naamã, ele pegou a cartinha, foi com a cartinha toda bonitinha, levou presentes e tudo mais, chegou lá no rei de Israel, entregou a carta para ele.
o rei de Israel abriu a carta. O rei de Israel era brigado ali com o profeta, né? Lógico, né? O profeta nunca falava coisa boa pro rei de Israel. Nenhum rei de Israel foi bom. Todos eles eram longe do caminho do Senhor. E é lógico que o cara não ia ter amizade com o profeta, né? E na hora que ele leu a carta, ele falou assim, oi, o rei de Israel, eu estou mandando pro meu comandante aqui para vocês aí curarem ele da lepra dele. Aí o rei de Israel olhou assim e falou, não, tá tirando com a minha cara, né? Como assim eu curar um cara de lepra? Ah, não, isso é piada, isso é pegadinha do malandro. E ali, cara, ele falou assim, esse cara só tá arrumando um pretexto para vir me atacar, para vir aqui destruir Israel. E como é que eu vou curar o cara, mano? E ali ele ficou morrendo de medo, ele rasgou as vestes, porque ele já imaginava que aquilo era o início de guerra, de alguma coisa assim, muito... Aquela pegadinha do malandro. E aí ele tava lá no desespero dele. Eliseu, que era o profeta, ele tinha uma pá de profetas discípulos, né? Essa história chegou lá caiu na internet. E Eliseu ficou sabendo e falou, tá bom, ô rei, manda ele pra cá, manda ele aqui pro meu escritório que eu vou conversar com ele e eu vou resolver a situação aí. E aí, Naamã pegou lá todas as coisas dele e foi lá até o prédio, lá o escritório de Eliseu, o profeta. E chegou lá, ele apertou a campainha, o prédio, né? Aí, apertou a campainha lá no apartamento 71, que era no 7º andar. E ele falou, Naamã, o comandante Naamã já falou assim, Eliseu vai descer aqui, né, pra me receber, ou vai abrir o portão lá de cima, eu vou entrar, ficar esperando ali na recepção e ele vai me levar pra uma salinha, nessa salinha ele vai orar por mim, vai me ungir, vai girar no manto, vai pedir pra que venha fogo do céu queimar toda a lepra, vai ser aquela, né, e não foi isso que aconteceu. Eliseu simplesmente mandou o motoboy descer lá e falar pra ele, ô Naamã, Eliseu mandou te falar pra você ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele falou assim, peraí, ele não vai descer nem pra vir falar comigo? Ah, não, ele tá muito ocupado. E fechou a porta e foi embora. E aí, cara, Naamã ficou lá na porta do prédio, falou, mano, que falta de consideração, velho, eu vim lá da Síria, vim falar com ele aqui, e ele nem pra olhar na minha cara. E aí ele já tava indignado, voltando indignado. E aí um dos amigos dele ali falou pra ele, um dos soldados dele, falou assim, ô Naamã, já que você veio até aqui, né, já que você tá aqui, não custou nada obedecer o que o profeta mandou, né? E aí Naamã, ele voltou assim, ele falou realmente, como ele tinha essa noção de autoridade, falou, se o cara tem autoridade, ele tem, pronto, né? E ele mergulhou lá 7 vezes e realmente ele foi curado. E esse foi o ponto de virada, esse foi o recomeço na vida dele, dessa cura dele continuar a vida dele como comandante, só que dessa vez curado. Então eu acho que isso foi uma experiência muito forte que ele teve. E se ele já era um homem fantástico, eu acho que depois dessa experiência, cara, eu queria saber mais sobre a história de Naamã. Sobre a vida dele, as atitudes dele, as decisões dele, a gente devia aprender muito com ele, né? Enfim, então vamos aí para o nosso recomeço número 4, que é Manassés. Manassés, ele foi rei de Israel, dessa mesma região, né? Não, de Israel não, ele foi rei de Judá, perdão. Porque quando o reino se dividiu, ficou o reino do norte de Israel, que foi onde aconteceu essa história aí de Naamã, e tinha o reino do sul, que era o reino de Judá. E nesse reino de Judá, tinha um rei chamado Manassés, que ele era filho do rei Ezequias, tá? O rei Ezequias é aquele que virou para a parede e orou, e pediu para que Deus desse mais 15 anos para ele, né? Deus falou, vou te dar mais 15 anos. Foi esse rei. E Manassés, ele começou a reinar com 12 anos, ou seja, ele nasceu ele foi gerado dentro desses 15 anos a mais que Deus deu pro pai dele. Não é interessante isso? E Manassés,
A história dele é tão legal que eu preciso ler aqui para vocês. Não gosto muito de ler, mas eu vou lendo, vou explicando algumas coisas para você. Então a Bíblia ali em 2 Crônicas 33, a partir do 2 mais ou menos, fala assim, ó. Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor, né? Muitos reis não faziam o que era mal, não seguiam a lei de Moisés e tudo mais. Segundo as abominações dos gentios. Então, assim, ele já andava no caminho dos gentios, daqueles que eram fora de Israel. E que mais? Aí tá aqui, ó. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Então, só aqui, só pra vocês entenderem esse negócio de alto, é muito louco. Porque quando a Bíblia ela vai contando a história dos reis, ela fala, ó, o rei fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. O rei tal fez o que era mal perante o Senhor, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo e aquilo lá. Tudo ruim. Aí quando chegava um rei bom, aí você fala assim, até que enfim, né? Aí, sei lá, rei Asa fez o que era bom perante o Senhor. Aí se fala, dá um alívio, né? Andou segundo os caminhos de Davi, não sei o quê, mas não derrubou os altos. Aí você fala, que saco, né? Tinha que deixar alguma coisa para trás. Aí continua, fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, o rei fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor. Aí chegava lá, rei, sei lá, Josafá, fez o que era reto perante o Senhor. Aí você já falou, opa, até que enfim fez o que era reto perante o Senhor. Aí tá lá, mas não derrubou os altos. Aí você fala, que saco, cara. Aí você fica lendo Crônicas ou Livro de Reis, e aí você fica torcendo, assim, sabe, como se fosse uma torcida. Falando, quem vai derrubar esses altos, né? E aí quando chegou no rei Ezequias, aí tá lá, rei Ezequias, que rei Ezequias já é no final, assim, né, do reino de... bem perto do cativeiro, assim. E aí lá, rei Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, tananana, derribou os altos, aí você fala, até que enfim, vem tipo assim, a torcida fala, uhul, até que enfim, alguém derrubou esses altos. Aí quando vem o filho dele, e vai lá e constrói de novo os altos, e fala assim, não, pronto, Manassés já perdeu aí. Já dá vontade de dar um tapa na cara dele só pelo fato dele reedificar os altos. Mas, mesmo assim, ainda assim, ele construiu os altos, não é nem 5% das coisas ruins que ele fez. Olha só, ele além de fazer isso, ele levantou altares a Balaíns. Balaíns é deuses de casa, né, menores, né, do lar, né, ídolos do lar. Fez poste ídolos e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Ou seja, ele adorava tudo que era o Deus Sol, Deus Lua, Deus Nuvem, Deus Vento, Deus Trovão, Thor, Tempestade do X-Men, tudo que vinha do céu, sei lá, Guardiões da Galáxia. O cara adorava tudo. Thanos. O cara adorava tudo que tava no céu, mano. Olha só, edificou altares na casa do Senhor. E não era para colocar dentro do altar. Lá dentro dos átrios, ele construiu altares lá dentro. E olha só o que mais que ele fez. Ele queimou seus filhos como oferta. Cara, ele queimou os próprios filhos. Jesus! Olha só, agora vem uma lista da hora agora. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Ele fazia tudo isso de propósito, para provocar a ira de Deus. Gente, olha isso. E mais, assim, ele colocou imagens dentro da casa do Senhor. E ele ainda, ele fez errar toda Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante deles. Ele não só errou, como ele levou todo o povo ao erro. Gente, esse cara me ensina muito sobre o que é a graça do Senhor. Porque assim, tem gente, assim, imagine se esse cara vivesse nos dias de hoje.
O quanto que a gente já tinha expulsado ele da igreja há muito tempo, né? Porque olha só o que aconteceu com ele depois. Quer ver? E aí, o que aconteceu? Como o povo começou a errar, o Senhor trouxe o exército da Síria, que o pai dele tinha vencido, né? O pai dele, aliás, o pai dele venceu porque ele estava diante do Senhor. O pai dele era um homem reto perante o Senhor. E Deus livrou ele da Síria. Mas no reinado de Manassés, a Síria veio, prendeu ele com ganchos nas costas e levou ele preso com correntes para a Babilônia. E olha só, e ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o seu Deus, fez oração e Deus se tornou favorável a ele. Atendeu a súplica dele e o fez voltar para Jerusalém e restabeleceu o seu reino. Gente, Deus perdoou esse cara, sabe? É aquilo que eu até comentei agora. Se a gente viesse um cara desse, chegasse na igreja hoje, o que a gente ia fazer com um cara desse? Hoje, por muito menos, a gente já desgraça uma pessoa, já amaldiçoa uma pessoa, sabe? Hoje uma pessoa, sei lá, se veste de mulher, canta com uma voz de cara rachada, e a gente já começa a condenar a pessoa. Ele tá no canto dele, tá lá fazendo as abominações dele no canto dele, e a gente acha que a pessoa não tem mais salvação. Olha esse cara aqui, velho. Ele queimou os próprios filhos. Ele fazia de propósito. Ele construiu altares dentro do altar. Imagine hoje uma pessoa que constrói um altar dentro da igreja, em cima do altar. Faz abominação em cima do altar. Imagine uma pessoa dentro da sua igreja, na igreja que você frequenta, fazer uma abominação em cima do altar. Sei lá, imagine o que você quiser aí. Sei lá. Imagine. Como é que você ia tratar essa pessoa? A gente ia expulsar essa pessoa da igreja, ia falar mal dela, ia fazer não sei quantos mil posts de textão na internet, ia botar a foto da pessoa, falar, olha esse desgraçado, o que ele fez? Esse cara não merece a graça do Senhor. Gente, esse cara ensina muito sobre o que é a graça de Deus. Se teve perdão para Manassés, gente, não tem perdão pra gente. Para qualquer pessoa que você acha que ela não merece, ela tem perdão. E também remete ao último episódio que a gente falou sobre a inauguração do templo e sobre a oração de Salomão. Ele orou, falou, Senhor, mesmo que a gente erre, se a gente se humilhar, o Senhor nos perdoa? E Deus respondeu, falou, não, Salomão, se o meu povo se humilhar, me buscar, e de verdade eu sararei a vossa terra. E foi o que aconteceu com Manassés. Manassés, ele se humilhou, ele pediu perdão, ele fez muitas orações, ele estava lá na Babilônia preso, com um gancho nas costas. E Deus tirou ele daquela situação e trouxe ele de volta e estabeleceu o reino dele. Não sei como que isso aconteceu. É milagre, a Bíblia não fala, mas aconteceu. Então, é uma lição sobre graça do Senhor. Então, toda vez que você vê uma pessoa que você deu uma vontade de dar na cara dela, fala como essa pessoa é ruim, não sei o quê, lembra de Manassés. E aí nós vamos para o nosso recomeço número 5. Na verdade é um conjunto, né? Que na verdade são as pessoas que receberam milagres ali de Jesus. Imagine, né? Uma pessoa, um cego voltar a enxergar. É um recomeço muito grande. Imagina uma pessoa que não andava, passar a andar. Então todas essas pessoas que viveram esses milagres muito significativos realmente viveram um recomeço na vida deles. Mas assim, eu queria destacar a história da mulher encurvada. Ela passou 18 anos andando encurvada, tá lá em Lucas 13. Ou Lucas 14. Lucas 13 e 14, tem essas duas histórias que eu vou contar agora. E essa mulher andava encurvada durante 18 anos e Jesus curou ela. Imagina essa mulher andando 18 anos só olhando para o chão. E ter a sua postura restaurada e poder olhar para frente. E poder olhar o mundo com outros olhos, de um outro ângulo. E é isso que Jesus faz conosco, né? Ele muda a nossa visão. E a outra cura
Eu trouxe curas assim que a gente acaba não ouvindo muito, que é do homem hidrópico, que hidrópico é como se fosse uma pessoa inchada, né? Bem inchada. Jesus curou esse cara também. E imagine também o recomeço que esse cara não teve na vida dele, né? Então, esses são os dois recomeços que eu só queria comentar, que são milagres que a gente acaba não comentando muito, mas acaba envolvendo ali tudo o que são os milagres de Jesus. Então é isso, galera. Então esses foram meus 5 recomeços e que eu aprendo muito com eles. E que eu falo, sabe, quando se trata de recomeço, nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Se você tá numa situação que você fala, agora já era, agora não tem mais jeito. Cara, começa de novo, da onde você parou, da onde você tá. Zero passado, fala, não, se eu fiz errado até agora, a partir de hoje eu vou fazer certo. Mesmo que dure um dia. Mas recomece. Nunca é tarde para recomeçar. Então aproveite aí o início do ano de 2018. Comece certo. Faz restart em tudo aí que está na tua vida. Comece de novo, com outro ânimo. Esquece o passado. Não é porque deu errado no passado que vai dar agora. Tenta, vai, que o Senhor é contigo. E é isso. E aí, qual que seria a sua lista? Se você fosse fazer uma lista de recomeços aí na Bíblia. Conta pra mim. Às vezes eu faço a lista sozinha, mas eu quero que vocês participem também. Mande pra gente, Carla, você não contou a história de fulano. Cara, esse recomeço do fulano é tão mais legal. Faz a tua lista, deixa nos comentários nas nossas redes sociais. Entra no nosso site www.tatirano.com.br, porque lá tem várias histórias e vários outros podcasts, vários outros programas que eu tenho certeza que você vai curtir, certo? Então, um beijo e até semana que vem.